Bom, então vamos começar aqui com a questão 1, que é a seguinte: uma mãe descobre estar grávida de trigêmeos trivitelinos. Trivitelino significa que não são idênticos, né? São três placentas então, então cada um dos bebês pode ter um sexo independentemente do sexo dos outros. Então a questão é qual é a probabilidade de pelo menos um dos bebês ser do sexo feminino. Quer dizer, pelo menos. Então pode ser um bebê do sexo feminino, pode ser dois bebês do sexo feminino e pode ser também três bebês do sexo feminino. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu marcar aqui. Avaliação de presença. É 02. Então, questão 1. Então, primeiro vamos montar a árvore com todas as possibilidades e nela vamos ter também todas as probabilidades. Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte: analisar as possibilidades para o primeiro bebê, digamos, BB1, a partir de cada uma das possibilidades para o primeiro bebê, analisamos as possibilidades para o segundo bebê, BB2. E a partir de cada uma das possibilidades referentes aos bebês 1 e 2, vamos incluir as possibilidades para o bebê 3. E aí teremos o nosso espaço amostral com todas as possibilidades para o experimento aleatório em questão deste problema. Então vamos lá, começamos aqui. Bom, vamos precisar de um espaço razoável aqui. Bom, talvez em vez de a árvore de possibilidades pode ser escrita ou na escrita horizontal ou na vertical. Talvez aqui a escrita na vertical fique melhor. Então eu vou fazer o seguinte: colocar o meu BB1 aqui começando. Logo abaixo do BB1 vou incluir as possibilidades para o BB2. E em seguida as possibilidades para o BB3. Acho que vai ficar mais legível, a árvore vai ficar com mais espaço. Então vamos lá. Ramificamos primeiro aqui as possibilidades para o BB1. Então obtemos duas possibilidades, masculino ou feminino. Para cada uma dessas possibilidades, vamos ter aquelas para o BB2. Então, deixa eu... assim. Então, para o BB2, vamos ter as possibilidades também, M ou F. E a partir daqui, bom, talvez ainda não fique muito boa essa árvore, deixa eu... Okay. E a partir daqui as últimas possibilidades para o BB3. Então, de novo, M ou F. M ou F.
M ou F e M ou F. Deixa eu colocar. Muito bem. Então aqui está a nossa árvore completa com todas as possibilidades para o experimento aleatório considerado, que é o experimento de observar o nascimento dos trigêmeos e conferir, né, a cada nascimento qual é o sexo, masculino ou feminino. Pode ser imaginado assim. Muito bem. Então agora vamos colocar as probabilidades. Primeiro, ao nascer o primeiro bebê, qual é a probabilidade que devemos colocar em cada um dos galhos? Ou quais são as probabilidades que devemos colocar nesses primeiros galhos? 1 sobre 2. Então vamos colocar 50% de probabilidade de o primeiro bebê ter sexo masculino, 50% ou 1 sobre 2 de probabilidade de o primeiro bebê ser do sexo feminino. Analogamente, né, pela mesma razão, vamos colocar essas probabilidades de 50% ou 1 sobre 2 em todos os demais galhos. Porque se o primeiro bebê foi do sexo masculino, o segundo bebê vai poder ser também do sexo masculino ou do sexo feminino com igual probabilidade. Então, 1 sobre 2, 1 sobre 2. E assim nos demais casos. 1 sobre 2, 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 1 sobre 2. E assim por diante. Agora, vamos lembrar que quando se anda pelos galhos dessa árvore, as probabilidades dos galhos em sequência são multiplicadas. Então, aqui vamos ter quantas possibilidades serão aqui no total? 1/8, exatamente. Cada possibilidade vai ter probabilidade 1/8. Quais são as possibilidades, né? Quando você anda aqui nesse primeiro galho, isso vai te dar uma possibilidade, que é a possibilidade que podemos escrever como M. Quando você anda por esse outro galho, por esses outros galhos aqui, isso vai te dar uma outra possibilidade que podemos chamar de MMF. E assim por diante. Vamos ter aqui MFM, vamos ter MFF, vamos ter FMM, vamos ter FMF, vamos ter, acho que FFM, vai faltar espaço aqui, deixa eu ganhar um espaço. E por fim, a última possibilidade é a possibilidade FFF. Então, o nosso espaço amostral seria o quê? Seria o conjunto com todas essas possibilidades. MMM, MMF, MFM, MFF, FMM, FMF, FFM e, por fim, FFF. Esse aqui é o nosso espaço amostral, o ômega da questão. Então, aí vai dar a probabilidade de 1/8, por quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é o mesmo que 1/8.
Então, a probabilidade de ocorrência de cada um desses resultados em particular é 1/8. Então, aqui a gente tem um exemplo de um espaço amostral equiprovável. Cada possibilidade tem a mesma probabilidade, a mesma chance de ocorrer. E qual é a probabilidade de um elemento em particular? Por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrer o elemento MMM? Quer dizer, a probabilidade de que os 3 bebês sejam todos do sexo masculino. Existem duas maneiras de você chegar ao número. A primeira delas é o seguinte: volta aqui à árvore e você observa. M tem probabilidade 1/2 para o primeiro bebê, em sequência, probabilidade 1/2 para o segundo bebê, em sequência, probabilidade 1/2 para o terceiro. Então, a probabilidade de sair MMM, parecendo aquele negocinho que a gente come, né? MMM, como é? Aquele doce. Então, a probabilidade é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/8. Então, essa é uma primeira maneira de chegar a um número, que é a probabilidade desse MMM. Então, seria 1/2 que multiplica 1/2 que multiplica 1/2. Ou, como resultado, 1/8. Uma outra maneira de chegar a esse número, né, é o seguinte: probabilidade de MMM, como estamos no espaço amostral equiprovável, né, isso daqui é igual a 1 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Mas o espaço amostral tem 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 elementos, ou 8 elementos. Então, 1/8 de novo. De qualquer maneira, a probabilidade de cada elemento em particular, de cada resultado possível para este experimento aleatório, vai ser 1/8. Muito bem. Agora, qual é o evento de interesse? Qual é o evento para o qual devemos calcular a probabilidade? Então, vamos escrever aqui: evento é o evento A. Então, qual é o nosso evento A? A. Em palavras, descreveríamos o A como pelo menos um bebê do sexo feminino. Então, pelo menos um bebê, quer dizer, pode ser 1, 2 ou 3 bebês do sexo feminino, mas pelo menos um bebê do sexo feminino. Em termos de conjuntos, o A pode ser escrito como o seguinte subconjunto do espaço amostral. Ele é o tudo, eu vou até, como eu sou baiano, né? Eu vou copiar e colar aqui para evitar a fadiga. Então eu vou pegar tudo aqui que tem F, só não vou pegar o MMM, porque o MMM ele não tem F, todos os outros têm algum F. Então tudo isso daqui, ó, que sobra quando a gente retira o MMM, vai ser o conjunto A, o evento A. Então, nosso evento A se eu conseguir colar aqui, vai ser isso daqui tudo. Muito bem. E agora a probabilidade do A, que é a resposta à pergunta, né? Qual é a probabilidade do A? Existem duas maneiras. Existem duas maneiras de chegar
ao número que é a probabilidade do A. Vou fazer a primeira P de A aqui, que seria como o espaço amostral é equiprovável. Estou fazendo essa observação de que o espaço amostral é equiprovável. A probabilidade do A será o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra que, para o caso de espaço amostral equiprovável, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis é a probabilidade do evento. Portanto, chegaríamos ao seguinte resultado. Casos favoráveis, né? É o número de elementos de A, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades aqui para o A. Então, 7 casos favoráveis. E o número de possíveis é o total, 8. 7 oitavos. Ou aproximadamente... Bom, depois a gente coloca. Outra maneira de chegar à resposta é a seguinte. Eu pensei que era para pegar... alguém falou que pensou que era para pegar a possibilidade de nascer uma menina. Daqui a pouco a gente vai analisar também esse evento. É interessante. Mas esse erro não é uma questão de interpretação, né? Alguém pensou que o A seria exatamente um bebê do sexo feminino. Então, nas contas, alguém pode ter interpretado como exatamente... Professor, Oi? inclusive, professor, no dia da prova, se for um pouco mais específico, seria bom, tipo assim, colocar de um bebê ou mais nascer do sexo feminino, Mas, certo? Ah, sim. bom, mas pelo menos é bem claro, né? Quando você Sim. diz, Não, sim, quando com você diz, certeza. eu tenho, sei lá, pelo menos um caderno. Isso significa que você tem exatamente um caderno. Você tem um ou mais. Poderia, né? Não, assim, Assim, mas é sim, sim. claro que neste caso, sabendo que pode gerar essa dúvida, poderia colocar, né? Pelo menos, ou seja, um ou mais, né? Para evitar. Mas de qualquer maneira, Exatamente. tipo assim, se você interpretou de maneira diferente, deixou e o cálculo deu certo, eu posso considerar, não vou dar errado porque foi uma confusão de interpretação. Porque o cálculo, no final das contas, tem o mesmo nível de dificuldade, né? É só uma questão de interpretação mesmo. Eu, particularmente, sou muito ruim em interpretação de texto. Então, se tiver pelo menos um. Aliás, eu acho que isso também deu problema na questão 3, que na questão 3 também tem um pelo menos, né? É, Verdade. aí é um problema de nossa linguagem, né? Da português. O português não é uma língua, é um código secreto, né? Às vezes nos confunde. Então eu vou tentar ser mais preciso, mas não preciso, né? Utilizar uma linguagem que seja mais clara, né? Ou, não mais clara, como é que eu vou dizer? Mas, Edilene, Que não dê vamos- dúvida. não, não, eu fui fazer a questão de uma maneira um pouco ignorante, pensando que era pelo menos que nem Frank também. Era pelo menos só uma menina do sexo feminino que ia nascer. Mas pelo menos agora eu tô ligado ali, pá, no nível das questões que você tá fazendo, essas pegadinhas que quebra a perna da gente. Então valeu. Mas não Não, foi valeu. intencional como pegadinha. Não, pareceu que foi, viu? Pareceu bastante agora. Não foi, não foi. Mas realmente é comum esse pelo menos. Bom, eu não, claro, quando eu fiz eu não tinha isso em mente, mas pelo que eu observo, é comum, ao ler o pelo menos, ficar com a impressão de que se está referindo a um só, né?
Bom, mas, né, interpretando aí dessa maneira, como um ou mais do sexo feminino, teríamos essa resposta de 7 oitavos. E uma outra maneira de chegar a essa resposta é considerar o evento complementar do A. Então, vamos considerar B o evento complementar do A. Ou seja, o B vai ser o espaço amostral inteiro menos o A. Quem é o B, então, nesse caso? O conjunto B. O complementar do A seria o MMM. Então, como conjunto, escreveríamos assim. B igual ao conjunto, cujo único elemento é o MM. A única possibilidade é o MMM. Vocês lembram que daquela propriedade do complementar? Né? Quer dizer, o B aqui também pode ser escrito como... Né? Tem uma maneira de escrever o B, é aquele A com um tracinho, né? A com tracinho, né? Quer dizer, tem um A com um tracinho, tem várias maneiras de fazer referência ao complementar, né? Seria o A com o tracinho, a barra, tem também o A com o C, como tipo um expoente, A complementar. Probabilidade de B menos A. P de A igual a 1 menos P de B, exatamente. Então, o que temos aqui é que o P de A é igual a 1 menos o P do B. Portanto, obtemos que o P de A é igual a 1 menos o P de B, é simplesmente a probabilidade do MMM, que é 1 oitavo, né? E aí, resolvendo essa conta, 1 menos 1 oitavo é 8 menos 1 sobre 8. Portanto, chegamos ao mesmo número, 7 oitavos. E 7 oitavos dá aproximadamente quanto? Alguém já... 87... 87,5%. Exatamente, né? 87,5%. Bom. Então, então, essa aqui seria a resposta, né? Mas, na outra interpretação, em outra interpretação, teríamos o seguinte, né? Naquela outra interpretação, então eu vou escrever aqui como C, o evento, né? De ter exatamente um bebê do sexo feminino. Então, se fosse, a prova podia ser de marcar. Quando a gente fizesse, já teríamos uma base mais ou menos de qual resposta marcar. Eu vou pensar. Então, como conjunto, né, esse evento C seria o bom, vamos escrever assim, MMF, MFM, FMM e só, né? Então, neste caso, né, supondo que o evento de interesse fosse esse, calcularíamos a sua probabilidade como casos favoráveis por casos possíveis, então seria 3 oitavos. Ou que dá quanto? 3 oitavos? 30 sobre 8. 37,5, né?
Então, nessa outra interpretação, daria isso. Ou seja, é basicamente o mesmo tipo de cálculo, né? Foi só uma questão de interpretação. Mas o que eu queria, o que eu pensei foi a primeira, né? Porque o pelo menos significa um ou mais. Tudo entendido aí? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo? Vamos à questão 2. De boa, né? A Ô, questão... professor, Oi? nessa questão 1, no PDA, eu fiz a soma de todas as possibilidades de o bebê ser do sexo feminino, que foi 1/8 mais 1/8, e deu a resposta certa, 87,5. No caso você fez... Sim, também seria uma terceira ainda a possibilidade, né? Você pegar... aqui você tem... Para cada um deles você tem 1/8, né? 1/8, 1/8, 1/8. Então o Alan pegou e somou todas essas probabilidades 1/8, né? Se você fizer assim, você vai ter 1/8 mais 1/8 mais 1/8. São 7 1/8, né? 7 vezes que você está somando. São 7 parcelas de 1/8. Isso é o mesmo que 7 sobre 8, né? 7 vezes 1/8, 7 sobre 8. Daria também a mesma resposta. Então, uma terceira maneira, né, de se enxergar como se obter aquele número 7/8.